Se eu der um play aqui, isso já vai para a apresentação. Vamos lá. Bom, já falei com todo mundo, mas de novo, boa noite, obrigado por vocês estarem aqui. O maior prazer para mim receber tantos amigos, tanta gente que eu adoro e saber que vocês se interessam por esse tipo de assunto. Vocês estão conseguindo me ouvir bem aí atrás? Está dando um pouco de microfonia. E nós vamos gastar um tempinho aqui hoje para viajar para Austin, no Texas, e para o futuro. Vamos discutir um pouco, acho que a gente fez aqui nesse empreendimento nosso, que a gente entregou ontem, por sinal. Ontem foi a Assembleia de Instalação de Condomínio. Hoje é o último evento que nós vamos fazer aqui, depois está entregue para os compradores. Então, quem viu, viu, quem não viu não vai ver mais. Eu quis dar um pouco esse clima, né, de o que vem a seguir. Eu acho que tem muito a ver com os temas que nós vamos falar aqui para vocês hoje. Para explicar um pouquinho para vocês, o que nós vamos ver hoje não é exatamente todos os temas principais que foram falados no South by Southwest. Esse evento ele é muito extenso, muito abrangente, são 1.100 palestras em 5 dias, então a gente consegue assistir no máximo 30. Eu vi 23 ou 24 esse ano. Então esses foram os temas que eu achei mais interessantes e que eu escolhi. E eu complementei com algumas outras coisas que eu já tinha visto antes. Eu fui para lá 2 anos atrás e voltei esse ano. Esse festival acontece há 31 anos no Texas, lá em Austin, e todos os anos. Eu fui há 2 anos atrás e essa foi a minha segunda vez. E esse ano a gente teve um calouro lá, que foi o Zezito Pires, que está aqui. Ele vai contar um pouco para vocês também da experiência dele. E vamos lá, então vou passar um pouquinho para vocês a nossa agenda de hoje e vamos já pular direto para o conteúdo. Tem bastante coisa para a gente ver. Então, primeiro, o que leva as pessoas para Austin? O que me levou para Austin? As 2 vezes. Eu acho que eu tenho uma grande inquietude nos tempos atuais de enxergar que caminhos esse mundo está tomando, né? Para onde vamos, o que vai acontecer nos diversos setores aí que impactam na nossa vida. E eu acho que o evento ele te dá muito isso. Eu pelo menos volto menos ansioso de lá. Tem gente que volta mais ansioso. Eu volto menos ansioso porque pelo menos eu falo, bom, eu entendi mais ou menos para onde as coisas que me interessam estão indo. E acho que tem uma frase que foi dita lá que resume um pouco também. Para ver o futuro de uma coisa, você precisa prestar atenção no futuro de diversas coisas, porque tudo converge e tudo se conversa. Então, o legal de ir para o South by é também você não focar só nas coisas que te interessam. Por exemplo, no meu caso seria mercado imobiliário, internet. Eu gostei de ver alguns temas completamente diferentes, porque analisando um pouco cada uma das coisas que você vê lá, você vai vendo que tudo tem um pouco de convergência e sintonia. Tem uma questão de rever conceito e quebrar paradigma. Acho que a gente está num mundo hoje que não dá para ficar acreditando nas mesmas coisas por muito tempo, né? Quando você acha que uma coisa que você tinha certeza que era aquilo, quando você vai ver, mudou completamente. Então acho que lá é uma provocação constante também desses paradigmas que a gente tem. E tá cara a cara com as principais mentes, as mentes mais brilhantes, as pessoas mais incríveis, que você consegue fazer pergunta para elas, você realmente está muito próximo, você consegue bater papo depois da palestra. Pus alguns exemplos aqui, a Melinda Gates, o VP da Apple, Ed Kuehl, teve o prefeito de Londres, o Sadiq Khan, o fundador do Whole Foods, John McKay, a VP de marketing mundial do Uber, que é a Bozoma Sanjom, nós vamos falar um pouquinho dela aqui, e o Elon Musk. O Elon Musk, que é o fundador da Tesla e da SpaceX. Cadê a Gra? Algumas pessoas vão ficar muito decepcionadas, mas eu tirei o conteúdo dele da palestra. Na verdade, a gente tinha muitos conteúdos, e o Elon Musk, ele não trouxe nada de muito novo. Ele trouxe mais ou menos as mesmas coisas que ele já falava. Ele não ia fazer palestra esse ano lá, ele apareceu de surpresa. E aí, para cumprir tabela, ele falou para os organizadores, tá bom, eu vou fazer perguntas e respostas. Eu sento lá e as pessoas ficam me fazendo pergunta e eu respondo. Mas eu achei que não agregou muito. Nós vamos falar algumas coisas aqui que tem a ver com a visão de futuro dele, mas não especificamente o conteúdo dele. Eu achei que tem coisas muito mais legais para falar para vocês do que a palestra dele. E aí eu vou chamar o Zezito porque eu falei muito do conteúdo
coxinha, né? Sentar, assistir palestra, ver o que está acontecendo no mundo. Mas eu queria também trazer uma pessoa aqui que desse para vocês um pouquinho da noção do que é o festival, do que é a cidade, do que é você viver o South by Southwest. Boa, obrigado, Guilherme. Primeiro eu queria agradecer o convite e parabenizar o Guilherme pela iniciativa de apresentar esses temas do South by Southwest. No final das contas, essa é a essência do festival, né? Que é transmitir conhecimento para as pessoas, dividir o que está acontecendo no mundo e para onde o mundo está indo. Então, primeiramente, parabéns ao Guilherme e a Cirela por essa iniciativa. E eu acho que antes da gente entrar nos temas, eu acho que é importante contextualizar um pouco de Austin. Eu acho que foi a primeira vez que eu fui para Austin, eu nunca tinha ido. Eu, quando imaginei Austin, uma feira, eu imaginei uma cidade no Texas, né? Uma cidade rancheira, e nada pode ser mais diferente. Austin é ao contrário, Austin está crescendo, você perde de vista o número de gruas que tem a cidade, de tanto que ela cresce. É uma cidade que está na vanguarda dos Estados Unidos. É uma cidade que é, por exemplo, cortada pelo Rio Colorado, que eu não sabia, que para mim foi uma surpresa. Em volta do Rio Colorado tem toda uma construção da cidade para que as pessoas interajam com o rio. É uma cidade que tem uma qualidade de vida, se não me engano, é a cidade que tem a maior qualidade de vida nos Estados Unidos hoje em dia. E ao longo da cidade você encontra diversas coisas que te surpreendem. Então, por exemplo, aquela primeira foto do lado esquerdo, na beira do Rio Colorado, sou eu. Essa foto, por incrível que pareça, não tem nenhum tipo de efeito. Ela é uma obra de arte daquele artista chinês, do Ai Weiwei. Se vocês olharem de mais perto, vocês vão ver que são várias bicicletas dispostas milimetricamente, uma na frente da outra, que quando você tira a foto te dá esse efeito 3D. Então isso é bacana, porque Austin é uma cidade que está, enfim, na vanguarda aí dos Estados Unidos digamos assim, de arte. É uma cidade que tem, assim, essa foto aqui é uma rua, que é a sexta rua, que é a 6th Street, que é uma rua com diversos bares, com 50 mil pessoas. Existe toda uma cena, além das palestras em Austin, que é muito importante, que eu pude vivenciar. Eu fui em diversos desses bares, onde tem música ao vivo tocando, várias bandas de diversos tipos musicais. E Austin tem uma frase interessante, que é o que eles chamam de Austin Keep It Weird. Então, por exemplo, quando você vê um índio desse andando no meio da cidade, é porque Austin tem essa pegada meio hippie, tem uma pegada diferente, e que para mim me surpreendeu, porque quando eu imaginei o Texas, você imagina cowboy, rancheiro, e Austin é completamente diferente. Tem um centro muito interessante, com prédios modernos, onde ocorrem as palestras. É uma coisa muito interessante. E eu tive uma amiga, que inclusive mora em Austin, que me passou diversos restaurantes. Tem restaurantes incríveis na cidade. É uma coisa que me surpreendeu bastante, essa cena off-palestras, porque às vezes você fica muito bitolado nas palestras, você assiste 10 palestras por dia e você acaba esquecendo de viver um pouco da cidade, viver um pouco dessa parte que Austin traz para o festival, que é muito importante. Porque se fosse em outro lugar, talvez não fosse tão interessante. Então eu acho que antes de a gente entrar nos temas que o Guilherme vai tocar, eu acho importante dar uma contextualizada no que é Austin. E Austin me surpreendeu bastante, foi uma coisa que eu não esperava, e que a mensagem que eu quero passar é que existe muito mais em Austin, além das palestras, além dos temas. Existe toda uma cena que acontece, e no final eu vou contar uma outra história de uma palestra que eu assisti, que foi um pouquinho diferente de tudo que o Guilherme vai contar, mas que no final das contas passa a mensagem do festival. Essa frase que o Zezito falou, keep Austin weird, até falei na outra palestra. Quem estava na palestra que eu fiz há 2 anos atrás? Eles gostam de fazer com que a cidade fique realmente, muito aberta à criatividade, à inovação. Então, tudo que eles não gostam lá é de gente que, como é que a gente fala? De caretice. Constraints, né? Gente que cerceia a criatividade dos outros. Então a ideia é exatamente essa. Keep Austin weird. A cidade ela é 100%, ela é super hippie, né? Ao mesmo tempo que ela é super vanguardista, ela é extremamente hippie. Acho que isso encanta demais, e você vai lá e você sente
recomendo que todos vão. Alguém me fala assim, mas é só para quem é de internet, só para quem é... Não, o Zezito é de Venture Capital, e eu acho que você vai ver no teu ramo uma série de coisas. Quer dizer, tem palestras sobre o futuro da comida, sobre o futuro do transporte urbano, tem palestras sobre o futuro do comportamento do consumidor, que acho que a gente vai falar bastante desse tema aqui. Está mudando completamente, o nosso comportamento está mudando. Alguém me falou, acho que foi a Shin que me falou, que 2 anos atrás eu falei muito de carro autônomo, e hoje já está acontecendo, eles já estão nas ruas, nós vamos falar aqui um pouquinho de novo. E o interessante é que muita gente me pergunta, o que você foi para Austin, que bacana, o que você aprendeu? Não existe uma coisa específica que você aprende em Austin. Eu acho que Austin é um lugar onde te abre a mente, te mostra as tendências do que está acontecendo no mundo. E a gente fica aqui muito absorto no Brasil nessa questão política de Temer, de Lula, de Maia, etc. A gente esquece muitas vezes que tem um mundo acontecendo lá fora, né? Que tem a humanidade está de alguma forma progredindo. E como um dos palestrantes que eu assisti falou, o crescimento hoje em dia é exponencial em todas as áreas, não é especificamente só na tecnologia, é na comida, é no varejo, medicina, em tudo, na medicina, enfim. Então isso é o mais importante de Austin, na minha opinião, não foi aprender alguma coisa específica, foi entender para onde o mundo está indo e o que está acontecendo aí fora, enquanto a gente está aqui no Brasil pensando em política, pensando em outras coisas, enquanto o mundo está muito na nossa frente. Eu acho que essa é uma coisa que as pessoas me perguntam bastante e eu não tenho uma resposta, eu não aprendi alguma coisa específica. Eu aprendi várias coisas que me abriram a cabeça e que estão me preparando, que vai me preparar para esse mundo que vai vir. Então vamos em frente. Valeu, Zezito. Fica aí que eu quero que você dê pitaco. Eu vou passar rapidinho os temas, tá? A gente vai falar de curadoria de notícias da Apple e um pouco de um movimento contra o fake news. Vamos falar de blockchain, vamos falar de real estate, vamos falar de loja física e vamos falar de interface por voz. Aí a gente faz um break bem rápido, realmente é um break de 10 minutos para vocês, quem quiser ir ao banheiro, subir ou tomar um café, tomar uma cerveja, ficar por aqui mesmo e a gente volta para não se estender demais. Cada tema desse tem mais ou menos 8 a 10 minutos. Depois a gente vai falar de gênero e diversidade no local de trabalho, foi um dos temas mais falados lá esse ano. O carro voador e um pouquinho de mobilidade urbana e os números que hoje tem no mundo, as estatísticas reais do nosso mundo atual. E aí o Zezito vai trazer a palestra do Lior Cohen, que eu não vou dar spoiler. Então, começando. A Apple e a curadoria de notícias. Esse tema, esse cara que foi o VP da Apple, que foi lá, um cara que trabalha há 30 anos, trabalhou com o Steve Jobs muitos anos, e ele, apesar de estar tendo isso, já é a primeira coisa que chama atenção. O cara está 30 anos na empresa, mas está sempre se reinventando e foi subindo, e hoje ele é um cara super poderoso na Apple mundial. E ele veio trazer essa questão da curadoria de notícias. Hoje, talvez no Brasil a gente não perceba os danos do fake news, mas nos Estados Unidos esse é um tema muito recorrente. Tem gente que está alterando o resultado de eleição, soltando fake news nas redes sociais. Tem atentados acontecendo porque teve um fake news que foi soltado em rede social. Então é uma coisa muito grave. As redes sociais estão no meio de um furacão, né, sendo muito questionadas em relação ao papel delas, porque você tem uma plataforma, você ganha bilhões de dólares, você permite que qualquer um diga qualquer coisa lá e você não faz nenhum tipo de filtro. Você tem talvez uma moderação dos próprios usuários que podem denunciar aquilo, mas você tem que fazer mais. E a Apple veio na contramão desse tema, uma plataforma que está sendo lançada por eles, de notícias, que o intuito deles é o seguinte: eu quero que as pessoas tenham um lugar confiável para ler notícias diariamente. E não só para ler notícias, como para que a gente consiga contar histórias, né? Fazer com que essas notícias se tornem interessantes através do storytelling, né? Se aprofundar um pouquinho mais. Quando eu estava escutando a palestra, eu lembrei muito da revista Piauí. Não sei quem já leu a Piauí aqui, mas a Piauí era uma revista que se aprofundava nos temas, que contava uma história. Eu acho que a plataforma deles, pelo que eu entendi do discurso do cara, vai ser uma coisa assim. E principalmente ela vai ser filtrada, ela vai ser curada pelo time editorial deles. Então não é simplesmente uma plataforma qualquer um para o público que quiser. Eles têm
um time editorial enorme, eles vão, obviamente, pegar notícias de outros jornalistas, etc., pelo mundo, mas tudo vai ser de uma forma rápida, né, e talvez usando machine learning, inteligência artificial, vai ser filtrado. E eles falaram, a gente vai se dar ao luxo de não publicar alguns conteúdos. Eu não vou publicar conteúdo que incite ao terrorismo. Do mesmo jeito que ele falou, na nossa App Store, eu não deixo subir aplicativo que ensine a fazer uma bomba. Então, na nossa plataforma também não vão ter determinados tipos de conteúdo de fundamentalistas e outras coisas que eles entendam que prestam de serviço ao invés de prestar um serviço. Então, uma outra coisa que ele falou, eles querem promover serendipity. Serendipity é uma palavra difícil de traduzir, mas é como se fossem encontros ao acaso. Ele falou o seguinte, outro problema das redes sociais é que as pessoas acabam só vendo os temas que interessam a elas, e coisas que elas curtiram e coisas que elas interagiram de alguma forma. E a gente acha isso também um pouco daninho, né? A gente gosta que as pessoas estejam expostas a temas diferentes dos temas que elas já estão vendo no cotidiano. Então, na nossa plataforma isso vai acontecer, a gente não vai ficar direcionando, formando bolhas para os temas que as pessoas gostam. Aí alguém fez uma pergunta, vocês estão trazendo de volta o jornal então, né? Porque o jornal é exatamente isso, você compra o jornal e você vê temas diversos. E o cara deu risada e falou, é mais ou menos isso. Uma coisa que ele disse que aí nós vamos ter que comprovar na prática, nós não vamos ser ditados pela venda de anúncios. A gente já tem dinheiro, a gente já está bem, está com o burro na sombra, a gente vai prestar um serviço de fato. Como é que a gente vai ganhar dinheiro com isso? Nós estamos pensando ainda. Mas os anúncios não vão ditar a nossa pauta. E a gente sabe hoje que muita coisa que a gente lê está lá porque as empresas fazem anúncios naqueles veículos, né? Diz ele que isso não vai ter. E que a experiência vai ser sensacional. Esse é um outro tema que foi recorrente lá na feira, né? Todo mundo fala em experiência do usuário, experiência de uso de tudo quanto é plataforma, e eles falaram que eles precisam que a experiência seja absolutamente sensacional, que a pessoa não consiga acordar e pegar um café sem abrir a plataforma da Apple e ler os highlights lá e as matérias que interessam. Esse aqui, eu passei um pouco rápido nesse, porque eu acho que o tema é muito fácil de absorver e tem os outros que são um pouco mais complicados. Talvez vocês notem duas coisas. Primeiro, que a transição de temas é meio brusca, e ela é mesmo, porque foram os temas que eu vi e que a gente escolheu para assistir lá. E a segunda coisa tem bastante texto nesse PPT. Eu não gosto muito de PPT cheio de texto, mas na outra vez eu mandei o PPT para algumas pessoas que me pediram, e as pessoas disseram, pô, não tem nada, só tem bullets, né? Então dessa vez eu fiz um pouco mais de texto, inclusive no final tem meu e-mail, quem quiser eu mando essa apresentação e aí vocês vão ter um pouquinho mais de conteúdo, caso vocês queiram relembrar ou dividir com alguém. O vídeo também o cinegrafista, meu irmão, a gente depois divide com vocês também. Vamos ver se a gente vai conseguir filmar inteiro, mas a gente sobe no YouTube e manda o link. Blockchain, outro tema que Bitcoin roubou a cena, né, esse ano, e eu quis trazer aqui porque além de explicar e botar todo mundo na mesma página do que é essa história de blockchain, eu acho que tem uma consequência do blockchain que eu não sei se todo mundo está vendo e foi o que eu trouxe aqui. Primeiro, o que é blockchain, né? Blockchain é o seguinte, alguém, um tempo atrás, inventou o Bitcoin e junto foi criado o blockchain, foi dois em um. Mas o blockchain especificamente é um conceito separado do Bitcoin. Blockchain é a possibilidade de você criar um elemento na internet único e sem cópias e mandar para alguém. Então assim, hoje quando você manda um documento de Word, a pessoa recebeu e você ficou com uma cópia. Você manda um e-mail, a pessoa recebeu e você ficou com uma cópia. E assim com tudo. O blockchain não. O blockchain, você mandou, saiu da tua máquina, não é mais seu, você não tem mais acesso e a pessoa ela tem a propriedade desse item. Então o Bitcoin é exatamente isso, é uma moeda que você consegue, através de um mecanismo de milhares de computadores do mundo inteiro que validam aquela transação, você consegue fazer com que aquilo seja único. Então a moeda que eu mandei para a Renata, ela vai gastar e eu não posso mais gastar, porque ela não é mais minha. Então, de uma maneira muito simples, isso é o blockchain. Tá? Então a possibilidade de mandar, fazer circular objetos únicos na internet. E isso cria algumas possibilidades, principalmente quando a gente fala de criptomoedas, né? Cryptocurrency, que
que é o Bitcoin, e tem mais milhares de criptomoedas que estão sendo criadas. Toda semana uma empresa cria uma criptomoeda. E o que a gente consegue fazer com uma criptomoeda, né? Também vou dar alguns exemplos aqui que são bem simplificados. Mas, por exemplo, vou comprar um negócio na Amazon. O que eu faço hoje? Estou indo para os Estados Unidos e vou comprar um negócio na Amazon. Sei lá, um óculos de sol. Entro lá, vejo lá $100. Compro. Pago com o meu cartão de crédito. Primeiro, preciso ter um cartão de crédito. Esse cartão está atrelado a um banco. E esse banco vai, quando essa fatura cair, ela vai ter que fazer uma conversão da moeda original para a moeda do nosso país. Isso vai daqui a um mês cair na minha conta e eu vou pagar. Tem um monte de intermediários nesse caminho. Com uma criptomoeda, eu entro na Amazon, compro um óculos, pago 2 criptomoedas, o cara já recebe e eu recebo o negócio. Eu não preciso ter banco, eu não preciso ter cartão de crédito, eu não preciso ter nada. Tem uma série de questões que vem junto com isso, né? Como é que funciona imposto sobre essa compra, quem recebe, como é que a gente recolhe isso. Então tem um monte de regulamentações que vem a reboque. Mas isso acontece, e você vê muito isso em Austin também, né? Primeiro vem uma startup, inventa uma ideia e bota para funcionar. Depois vem as regulamentações. E acho que a criptomoeda está passando muito por isso. Quer dar uma... Eu acho que os ICOs, né, que são os lançamentos que eles falam, hoje em dia a gente escuta muito sobre ICO. E esses lançamentos que eles fazem, o ICO nada mais é do que um IPO de um projeto. Esses lançamentos as pessoas chamam de moedas virtuais, né, de criptomoedas, mas no final das contas o cara teve uma ideia que pode ser, por exemplo, o Ethereum, que é um tipo de criptomoeda, enfim, que o blockchain é utilizado para, por exemplo, substituir toda a parte de cartório. Como o Guilherme disse, são vários computadores que validam essa transação. Então você imagina, você hoje em dia faz um contrato, eu e o Guilherme, e o blockchain, você grava esse contrato nessa rede, e vários computadores do mundo validam aquilo, e isso dá uma credibilidade muito grande. Então é por isso que não tem cópia, é um item único e impossível de ser, em tese, impossível de ser hackeado, impossível de ser substituído. E aí as pessoas hoje em dia, quando lançam várias moedas, esses ICOs que eles lançam, nada mais é do que um IPO desregulamentado. A pessoa tem um projeto, coloca no mercado, e cada moedinha que se compra, na realidade, representa uma parte dessa empresa, uma parte desse projeto que pode vir a ser feito no futuro ou não. Então, por isso que é uma coisa muito nova, né? É um tema que eu não procurei muito assistir lá no South by Southwest, mas é um tema muito relevante, não só pela questão da moeda, mas muito mais pela questão de transformar as transações numa coisa única, numa coisa com credibilidade, que é validada pelo mundo inteiro. E aí vem um efeito que eu falei para vocês, que para mim foi super interessante. Vou ler essa frase junto com vocês, tá? Hoje, a gente está indo para um mundo em que qualquer empresa do mundo pode remunerar qualquer pedacinho de esforço de um indivíduo em qualquer lugar do mundo que agregue valor ao seu negócio. Por que isso muda tudo? Isso, na verdade, é uma descentralização da relação de trabalho. Se eu quero hoje fazer um negócio, eu tive uma ideia, sei lá, vou lançar o Cashme, que nós estamos lançando lá dentro da Cirela e o Fred está à frente disso. Eu preciso contratar uma equipe, essa equipe vai trabalhar para mim, eu vou distribuir tarefas, cada um vai fazer uma coisa, eu vou pagar um salário para eles no fim do mês. O blockchain, ele vai permitir, ainda isso está muito incipiente, mas ele vai permitir que a gente consiga, empresas consigam recrutar pessoas, sem nem conhecer essas pessoas, no mundo inteiro, para fazer pedacinhos do trabalho. E aí essas pessoas são remuneradas por Bitcoin ou por qualquer tipo de criptomoeda. Então, por exemplo, tem alguns exemplos mais esdrúxulos, né? A Amazon quer vender maquiagem, ela percebe que tem uma demanda por maquiagem da MAC numa cidadezinha pequenininha, sei lá, Bocaina. A Amazon não vai botar um esquema logístico para chegar até Bocaina, mas ela percebe que tem uma pessoa lá que tem tempo livre e que pode, de repente, entregar 20 pedidos por dia no bairro dela. Isso vai fazer com que a Amazon consiga mandar uma remessa para a casa dessa pessoa, essa pessoa faz as entregas e recebe um pouquinho de remuneração por esse trabalho que ela fez. Do mesmo jeito, pessoas que têm uma empresa que tem computadores e os computadores ficam parados à noite, isso já acontece.
uma outra processadora de dados pode oferecer para utilizar aquela capacidade ociosa dos computadores durante a noite e vai pagar em criptomoedas. Então, o que o cara falou lá é mais ou menos assim, só vai ser pobre quem quiser, porque quem tiver um mínimo de tempo para despender um esforço para fazer alguma coisa, vai poder entrar numa plataforma, oferecer o seu tempo, a sua casa, o seu carro, o seu expertise, e tem várias empresas que vão contratar essas pessoas e vão remunerar elas por esse esforço. Isso é realmente uma coisa, de novo, depois vem as regulamentações, como é que fica a CLT, como é que recolhe imposto, como é que fica reclamação trabalhista, etc. Mas a verdade é que esse é o mundo, pelo jeito que a gente está caminhando. Aqui já falei. A última ideia que ficou desse tema é a seguinte, que também acho bem forte essa ideia. O mundo está caminhando por uma desburocratização. A inteligência artificial vai tomar vai tomar o lugar das pessoas que cuidam de burocracia. A grande verdade é o seguinte, você vai em qualquer empresa hoje, tem 30% das pessoas fazendo coisas que agregam valor no produto final da empresa e 70% cuidando de burocracia. A burocracia tende a diminuir. O Zé falou, a criptomoeda tem o poder de acabar com os cartórios, né? A blockchain tem o poder de acabar com os cartórios, por exemplo. Agrega valor, você tem uma explosão exponencial, porque você imagina que você consiga juntar as pessoas e naquele um mês que elas iam fazer 30% de coisa que agregasse valor e 70% de burocracia, elas vão fazer 100% de coisa que agrega valor. E aí, se hoje a gente já é muito mais produtivo do que anos atrás, a questão é que a gente vai ser muito mais com a ajuda das máquinas, tá? Eu não tenho muito esse medo dos computadores virem acabarem com os empregos de todo mundo. Acho que o ser humano ainda tem muito espaço no mercado de trabalho, acho que ele ainda vai agregar muito valor e eu acho que a gente vai conseguir fazer com que essas atividades que agregam valor fiquem mais óbvias e mais visíveis. Hoje elas estão totalmente embaralhadas no meio da burocracia. E o blockchain ele é uma forma de remunerar isso e fazer com que isso aconteça. Isso é um tema complicado, né? É um tema de descentralização, é um tema de futuro, ainda um pouco distante do nosso dia a dia, mas no final das contas a utilização do blockchain vai trazer credibilidade para todo o mercado, não só esse de cartório que eu dei o exemplo, mas todo tipo de pesquisa, de medicina, científica, etc. Vai ser tudo no blockchain, e isso vai dar uma agilidade e uma eficiência, que é o que você estava falando, em função da desburocratização, e no final das contas é desinflacionária e vai ajudar o mundo a crescer. É isso aí. Guardem as perguntas, anota na cabeça para a gente depois bater um papinho no final. Esse tema de blockchain é um tema difícil, é um tema complicado, tem muito novo, né? Muito mais coisa do que a gente tentou explicar aqui, não é fácil de explicar. Mas é uma tendência mundial e a gente tem que ficar de olho. Essa palestra é uma palestra, como disse o Ferreirinha, numa palestra que eu fui outro dia, de inquietação, né? A ideia é que vocês se identifiquem com alguns temas e queiram se aprofundar e pesquisar mais. Então acho que é muito mais para trazer essa inquietação do que a gente de fato conseguir se aprofundar em 1h30 aqui em 8 temas diferentes. Exatamente. Bom, vamos falar do nosso quintalzinho aqui, Real Estate. O que eu vi de diferente lá? O que eu pude aproveitar? E acho que teve um painel que foi super interessante, que foi com alguns players do mercado americano, grandes, e que trouxe realmente muitas ideias. E a primeira delas dá um pouco de desespero, porque eu tenho desespero de pensar que o mercado imobiliário aqui no Brasil é um dos que menos inovam, em todos os sentidos. A gente ainda compra um terreno, bola um produto, constrói, vende, entrega como há 30 anos atrás. Não mudou quase nada, a verdade é essa. A Cyrela, em muitos casos, eu até comentei com a Renata que muito recentemente também a gente sentiu uma aceleração muito grande dessa vontade de inovar. A gente tem uma aceleradora de startup dentro da empresa hoje. A gente está abraçando todas as ideias que tem em relação com o nosso mercado e fermentando essas ideias para elas crescerem. Isso já está dando muito resultado para a gente, está sendo muito legal. Mas a gente ainda é uma exceção. É óbvio que a gente veio de uma crise grande, que muitos players grandes ficaram um pouco baleados aí, e os pequenos
acabam fazendo mais ainda do jeito que era feito antigamente, mas o que me deixou um pouco desesperado é que eu entrei na palestra e eles falaram: aqui nos Estados Unidos o mercado é de 35 trilhões de dólares, o mercado de real estate é o maior share of wallet dos Estados Unidos. Esse faturamento é maior que o faturamento das Big Five juntas, Google, Facebook, Amazon, Apple e Microsoft, e é o que mais carece de inovação. Então não muda muito, é a mesma coisa. Mas nós estamos falando dos Estados Unidos. Estados Unidos tem gente criativa pra caramba, né? E eles conseguiram apresentar algumas soluções lá que eu achei muito bacanas, que eu já trouxe, já discuti lá dentro da Cirela e queria também contar para vocês. O Lucas, até quando a gente bateu um papo sobre isso, ele me falou que o Quinto Andar, que é uma startup que inclusive tem muito dedo da Cirela, a gente botou muito fermento no Quinto Andar para eles crescerem, mas eles só trabalham com aluguel. Eles já fazem algumas coisas daqui, mas são só eles, o resto está meio que catching up, né? Então, por exemplo, a Redfin, ela é uma imobiliária, porque ela não é um portal. O que é um portal? Um portal é o Zap, Viva Real, por exemplo, OLX, que agora está com História Imóveis. Esses são portais na internet que conectam quem quer vender com quem quer comprar. E só, eles criam uma conexão como se fosse um portal de classificados. A Redfin não, a Redfin ela tem os imóveis listados na plataforma dela, ou seja, ela trabalha a venda daqueles imóveis e ela ganha comissão por essa venda. Ela tem os corretores, tudo direitinho, só que ela não tem nenhuma loja física. Não é igual aqui que tem a loja da Brasil Brokers, da Lopes, etc. Ela não tem loja física, é tudo online. E isso já é uma grande inovação. Eles fizeram um IPO recente, a Redfin, de mais de $1 bilhão, se eu não me engano, e até chamou a atenção. O seu Eli me chamou para conversar e falou: como é que esses caras fizeram um IPO de $1 bilhão? O que eles fazem de diferente? A gente começou a cavar um pouco e descobriu o que eles fazem. Tem muita ligação com o mercado americano, que é diferente do nosso, mas tem coisas interessantes. Então, lá você consegue ver uma casa. Primeira coisa, o mercado americano é muito mais casa do que apartamento. A gente talvez vá para algumas cidades e vê muito prédio e tal, mas é o centro. 90% dos americanos moram em casa. E aí você está na redondeza, viu uma casa, você consegue agendar visita pelo celular. Então, pô, vi essa casa, gostei, tem uma plaquinha da Redfin. Entra no aplicativo, ele já descobre que eu estou do lado dessa casa, quero agendar visita. Se o proprietário estiver em casa, ele já autoriza e você já entra. Então, você corta totalmente ah não, vou para casa, vou pensar, vou marcar daqui a uma semana. Não, o cara gostou. Meu pai fala, macarrão se come quente. Aí você pode fazer a oferta pelo celular, o proprietário pode aceitar essa oferta. Isso é uma outra coisa dos Estados Unidos interessante também. Não é igual aqui que tem 30% de desconto, 20% de desconto, você faz umas ofertas malucas em imóvel. Lá é assim, a casa custa $550 mil, talvez você compre por 540, né? Ou 545. A diferença é de 5, 10 mil dólares, não tem essa loucura que a gente tem aqui. Aí você faz a proposta, o cara pode aceitar. E por enquanto eles param aí, tá? Não é nenhuma grande evolução. Uma coisa legal, eles estão usando o machine learning para oferecer os melhores imóveis para as pessoas. Então você entrou na plataforma, você deu seus dados, você falou: eu tenho tanto de dinheiro para gastar, eu quero essa região, eu quero o tamanho tal. Eles vão cruzar isso com as ofertas, mas eles vão pegar outras informações suas de redes sociais e de outros rastros que você deixou da internet e vão montar, o robô vai montar ofertas para você. A mulher disse lá na palestra que os e-mails montados pelos robôs têm 4 vezes mais taxa de clique do que o e-mail que o corretor monta escolhendo a dedo os imóveis que ele acha que servem para você. Então, é o machine learning funcionando para oferecer as melhores coisas para a gente. E aí, o que está vindo adiante, né? Tem um cara que vai lançar um portal esse ano ainda, a gente tem que ficar de olho, Marcos, chama Bungalow, que ele falou, e é um cara antigo de mercado dos Estados Unidos, ele falou: no meu aplicativo nós vamos permitir que o cara faça a compra inteira pelo celular. Estava andando, vi a casa, agendei a visita, aceitou, visitei, gostei, fiz a oferta, foi aceita. Subo os documentos foram aceitos, contrato o financiamento, o mortgage deles e fecho o negócio. O cara falou: em 4 cliques você comprou uma casa pelo celular. Não tem cartório, não tem, quer dizer, obviamente vai ter algum tipo de validação, mas é 100% mobile e 100% online. A
gente está fazendo algo bem parecido na Cashme, nessa empresa que a gente lançou para emprestar dinheiro para quem tem imóvel quitado. Também é tudo pelo celular, o cara leva o contrato no cartório, traz para a gente e o dinheiro cai na conta. Então a gente não está tão atrás assim nesse ano. E não tem corretagem? Tem corretagem, mas é tudo calculado automaticamente. Quer dizer, o corretor, na verdade, o papel do corretor muda um pouco. Eu não diria que ele diminui, talvez diminua, mas ele muda um pouco. Acho que é muito difícil como comprador, na verdade, no mundo real, é muito difícil você comprar a primeira casa que você vê. Normalmente a gente tem estudos, você vê uma casa que você gosta, você fala com o corretor. Ele vai te mostrar outras opções e no fim você vai acabar fechando alguma outra com ele, mas dificilmente foi aquele primeiro que você viu. Então tem essa questão, mas o que eles dizem é o seguinte, não precisa. Se você quiser fazer tudo pelo celular, você consegue. Outra coisa que eles trouxeram lá, tem um descasamento nos Estados Unidos, que eu tenho certeza que aqui também tem, a gente não tem esses estudos, entre oferta e demanda. Aí você vê como é que as empresas estão lá atrás, as pessoas estão lá na frente e as empresas ainda estão correndo atrás comendo poeira, né? 28% dos lares nos Estados Unidos são de uma pessoa. Só que só 12% das casas são casas de um quarto ou estúdio. O cara quer morar bem localizado, num apartamento pequenininho, ele não encontra. Ele tem que pegar o maior, talvez mais longe, que é o que cabe no bolso, porque não tem. Do mesmo jeito, 40% das casas são de 3 quartos. 40% das casas dos Estados Unidos são de 3 quartos, porque foram feitas para aquelas famílias, pai, mãe, filho e filho. Só que essas famílias não passam de 20% hoje em dia. O mundo mudou muito. A composição social mudou muito, as famílias, né, a composição familiar mudou completamente. E algumas empresas estão se dando conta disso, principalmente as startups. E aí vem o perigo das startups, que as pessoas não se dão muito conta disso, né? Nunca houve tanto financiamento para startup como tem hoje. O que significa isso? Um moleque tem uma ideia boa, ele consegue 1 milhão do dia para a noite, e não é 1 milhão. Antigamente ele tinha que pedir dinheiro para a família, pegar no banco, e se o negócio desse errado, ele quebrava. Tinha que pagar todo mundo. Hoje não, ele consegue de investidor anjo, etc., ele consegue 1 milhão. Se der certo, deu, se não der, que pena. E aí ele vem com aquela ideia, faz uma empresa e acaba com a tua empresa. Então acho que esse é um movimento que a gente tem que ficar muito ligado. E aí as startups que conseguiram perceber esse movimento, perceberam algumas coisas, né? Primeiro, como tem gente morando em casas maiores do que a necessidade, as pessoas estão alugando uma parte da casa, estão alugando o quarto no Airbnb, estão alugando o que elas puderem usar. Isso é uma coisa também muito nova que o Airbnb trouxe. Elas antigamente, né, as pessoas tinham uma percepção, quem quer ter renda com aluguel precisa ter uma segunda propriedade. Hoje não, quem quer ter renda com aluguel pode fazer na mesma propriedade. Então essa empresa Nesterly, por exemplo, eu achei super interessante. Eles identificaram que tem famílias que os filhos saem de casa. Nos Estados Unidos os filhos saem de casa cedo, eles saem de casa com 18 anos, vão fazer faculdade em outro estado muitas vezes. E aí os pais ficam com o ninho vazio. Essa empresa junta pais com o ninho vazio, que às vezes estão até meio chateados, tá chata, a casa está quieta, com jovens que precisam morar porque estão vindo fazer faculdade naquela cidade. E aí eles juntam com pessoas com perfil semelhante e está dando super certo. Tem empresas que estão fazendo mini casas para pôr no quintal das casas das pessoas, e eu vi isso quando eu estava olhando hospedagem lá em Austin, é muito legal. Tem a casa e no quintal tem uma casinha que é sala barra quarto, cozinha e banheiro. E a empresa vai lá, ela te entrega, instala e você passa a ter uma renda que você não tinha antes. E assim, às vezes tem até entrada separada, então uma pessoa nem tira a sua liberdade nem nada. Essa aqui também é outra, Coabold, ela une mães solteiras, que é um público muito grande nos Estados Unidos. Elas já estão com aquele fardo financeiro de ter que criar um filho sozinhas e etc. E eles conseguem juntar juntam 2 mães, as 2 vão morar na mesma casa, às vezes é aluguel e às vezes elas compram. Já tem empresas dando financiamento para esse tipo de compra e fazendo uma regra jurídica que se um dia elas quiserem separar, cada uma fica com metade, vende a casa, etc. E tem empresa, essa daqui eu achei o cúmulo da criatividade. O cara quer comprar uma casa, ele tem dinheiro para pagar a parcela mensal, mas não tem dinheiro para dar a entrada, o ato. O que essa empresa faz? Tá bom, eu te empresto o ato, mas você pega um quarto e põe no Airbnb, e a renda desse aluguel vem para mim até a gente quitar essa dívida. E tá rolando. Então quer dizer, a gente tem que ficar de olho nisso.
Estou vendo o olho do Rossi aqui, a Vitacom é uma empresa que está muito de olho nisso. O Alexandre estava lá, inclusive, ele já tem dado umas entrevistas aí que ele tem pensado em muita coisa nova e são as empresas que puxam o mercado, porque o nosso mercado ele é arcaico. Vamos entrar no tema de loja física. Esse aqui também me chamou muita atenção, lembrei de muitos amigos que têm loja e que tem essa preocupação no ar. O que vai acontecer com as lojas físicas, com a internet e o e-commerce do jeito que está, né? Hoje na China, 30% de tudo que é vendido por e-commerce, 30%. A gente tem estudos que lojas estão fechando, lojas de rua estão fechando, mas o que essa mulher trouxe, e ela é muito boa, ela chama Emily Wenger, é uma consultora que dá consultoria para grandes redes de varejo no mundo inteiro. Ela tinha acabado de chegar do Japão e ela falou uma coisa interessante. Ela falou, sabe quais lojas estão fechando mais nos Estados Unidos? Loja de departamento, aquelas Macy's da vida, porque ela falou, a experiência é muito chata, um monte de arara, um monte de cabide, você não tem atendimento, é difícil de achar o que você quer, é uma quantidade absurda de modelos e um tamanho, você cansa. Então, as lojas de departamento, pelo que ela falou, essa mulher já meio que condenou as lojas de departamento, mas não os shoppings e as lojas que sabem inovar. Ela falou muita coisa legal. Então, primeiro assim, né, ela fez uma grande provocação. Esse slide realmente tem bastante texto, mas é porque eu sabia que tinha gente aqui que ia querer aproveitar depois. Ela falou, eu vou em loja e eu vejo um monte de tela, a loja inteira coberta de tela, de cima a baixo. O cara bota a tela, cadê a Patrícia? E fala o seguinte, põe uma tela aí, porque tem que ter tela, depois a gente pensa o que a gente vai passar nessa tela, bota o filme do produto, bota qualquer coisa. Ela falou, cara, as pessoas não vão nas lojas para ver tela, a tela ela vem em casa, no computador dela, elas vão nas lojas para tocar no produto, para ter uma experiência sensorial, para fazer o que elas não conseguem fazer na internet. Então ela falou, o pensamento não é sobre eu tenho uma loja high-tech, e é sobre eu tenho uma loja que magicamente prevê e atende às necessidades de quem entra nela. Então sim, tem que usar muita tecnologia, nós vamos falar aqui de alguns exemplos, mas não de uma forma burra e show-off. Ela fala, as lojas são totalmente show-off, elas querem aparecer, e o cliente não está lá para isso. Ela deu um exemplo de uma loja daquela de jeans, All Saints. Ela falou, eu fui na All Saints, entrei e tinha uma tela. O que tinha na tela? Store Locator. Ela falou, porra, eu estou dentro de uma loja, para que eu quero um Store Locator? Então, são coisas que vão ser colocadas. E aí ela falou, pior de tudo, um monte de coisa quebrada, um monte de equipamento que foi colocado, foi bem pensado, mas não funciona, não tem manutenção. Aí ela fala, os vendedores me pegam, eu fico curiosa, eu quero saber o que é aquele iPad e tal. O vendedor fala, não, isso aí não serve para nada, vem aqui que eu vou te mostrar outra coisa. Não adianta ter equipamento e o negócio está quebrado. Ela botou uma outra provocação, né? Por que a gente tem tanta automação em casa, principalmente nos Estados Unidos, que tem aquele Nest, que tem Alexa, que tem não sei o quê? Tem coisas incríveis acontecendo nas casas dos Estados Unidos, né? Tem um sensor de temperatura que aumenta o ar-condicionado, diminui o ar-condicionado, isso aí é básico. Mas tem esse mesmo sensor, se mora um idoso na casa, você pode programar, e lá de novo, né? A maioria é casa. Você pode programar esse sensor. Se o idoso cair no chão e não levantar por algum tempo, as luzes da casa inteira começam a piscar vermelhas para alertar quem está na rua que está tendo uma emergência ali. Então tem muita coisa legal, muita automação. E nas lojas não. Ela falou, pô, eu vou nas lojas, é tudo igual. É a mesma coisa que há 20 anos atrás. Ela fala das telas, que elas inclusive desviam a atenção do produto. Ela fala que as equipes de vendas, você põe muita automação e não treina a equipe de venda, aí não adianta nada. O vendedor ele tem que saber que a tecnologia está lá para ajudar ele tem que sentir que aquilo é um processo que favorece a venda, que vai ajudar ele a vender mais, senão não adianta. E tem que ser um lugar para promover descoberta. Hoje o cara consegue descobrir muita coisa na internet. Como é que você pode deixar algumas surpresas para acontecerem dentro da sua loja? Não deixar acontecer tudo na internet, deixa algumas descobertas para o cara fazer na loja, para ele de fato sair dali com um residual na cabeça dizendo, poxa, valeu muito a pena ter vindo aqui. Eu descobri coisas que eu não teria feito sozinho na minha casa. Exemplos. E aí ela fala muito isso, ela fala, usa tecnologia discreta, tecnologia escondida. Aí ela falou de um exemplo que eu adorei. Uma loja de cadeirinha para criança, para andar no carro. Ou de itens infantis em geral. Mas a cadeirinha tem vários tamanhos.
e para várias crianças de vários tamanhos. Aí tem uma tela, a criança para na frente dessa tela, a tela mede a criança e pesa essa criança e já sabe quais produtos servem para aquele tamanho de criança. Só que aí, para fazer um gamification, né, para falar uma palavra chique, ela transforma a criança num bichinho. Então essa criança virou uma coruja. E a criança obviamente vai achar super bacana. Mamãe, eu virei uma coruja. E aí as prateleiras acendem só os produtos que servem para coruja. Genial, simples, discreto. Quem passa na frente da loja nem vê que isso acontece. Mas você cria um negócio assim, pô, a criança vai direto lá, ela vai querer não só a cadeirinha, ela vai querer outro acessório, tudo que tiver para coruja ela vai querer comprar. Além de facilitar achar o produto na loja. Isso foi uma outra coisa que ela falou. Facilite que a pessoa encontre o produto que ela está buscando. Tire a espera, ninguém gosta de esperar. Ela falou que a gente passa 4 anos e meio da nossa vida esperando, em fila, no telefone. Tira a espera, o Starbucks, você consegue pedir seu café quando você está chegando na loja, quando você chega lá ele já está lá. Nos Estados Unidos, você pega ele, sai tomando e já debitou no cartão, você tira a espera, você tira a fila. Outro equipamento que essa daqui é um teste que eles estão fazendo numa loja que é uma loja meio de testes lá dele. Tem um ponto eletrônico no vendedor. Tem 28 câmeras na loja, elas escaneiam o cliente que entra e sabem se aquele cliente já esteve lá ou se ele é um cliente novo. E aí, dependendo disso, já vem no ponto do vendedor e ele já cumprimenta o cara de um jeito diferente. Bem-vindo de volta, seu Guilherme. Fica à vontade. O cara fala, pô, ele lembra de mim? Tudo discreto, tudo sutil e que gera experiência sensacional. Ela fala uma coisa, realidade aumentada, muito legal. Isso não só ela, como vários palestrantes falaram. A gente vai adquirir o hábito de apontar o nosso celular para os objetos e querer que esses objetos, e querer ver uma história mais aprofundada sobre eles. Ela contou de um supermercado que tem nos Estados Unidos, depois quem se interessar, eu levanto os nomes de tudo isso, não peguei tudo. Aliás, todas as palestras têm o áudio gravado no SoundCloud, tá? É só pôr Southwest lá que vocês conseguem escutar a palestra na íntegra. Esse supermercado é o seguinte, não precisa nem do celular, tem telas espalhadas, e aí sim são telas úteis, tem telas espalhadas, você pega o produto do supermercado, levanta, já aparece na tela mais perto o preço, o peso, quantas calorias, de onde veio, se for uma fruta, por exemplo, ele falou, não precisa de código de barra, o negócio reconhece como um abacate, aí mostra lá, esse abacate veio da Indonésia e tal. Isso é realidade aumentada, isso é aprofundamento de experiência, e ela falou, isso vai ser muito comum e as lojas precisam se preparar para isso, as pessoas vão querer pegar o celular, o que for, e saber mais sobre aqueles itens. E aí um último exemplo, que essa aqui foi uma loja da Alibaba, na China, que foi sensacional também. A pessoa pega a peça de roupa e vai para o provador. Chega no provador, ela vestiu, já tem um código que escaneia. Isso é fácil de fazer, Dudu. Escaneou, aparece no espelho, outras peças que combinam com aquela peça que a pessoa está vestindo, acessórios e etc. E se a pessoa quiser um deles, ela clica no espelho, se tiver na loja, o vendedor já recebe, já traz, e se não tiver no estoque, já pode comprar pelo e-commerce, já entrega na tua casa se bobear no mesmo dia. Então esse é um experimento que o Alibaba está fazendo lá e que eu achei genial. O que eu vi nesse provador, que você consegue inclusive publicar a foto diretamente na sua rede social e você vê quantas pessoas curtiram ou não aquela roupa. E isso afeta muito na decisão da mulher, né? Que ela vê as amigas gostaram, etc. e você consegue comprar. Isso foi bem interessante. Teve alguém que postou, a AF postou os looks da Anfari no Stories e falou, pessoal, me ajudem a escolher. Postou 4 roupas diferentes para a galera votar. Você vai fazer isso agora direto no provador. Exato. E para acabar, que esse tema foi extenso, mas foi muito interessante, ela fala o seguinte, nem tudo é tecnologia, você pode surpreender e gerar uma experiência muito personalizada sem usar necessariamente tecnologia. Então ela falou o seguinte, tem alguém que tem uma dúvida? Ou tem alguém dando tchau? Você consegue gerar experiência? Ela falou, cara, coisa básica, walk 1 mile on your customer's shoes. Põe o sapato do cliente e anda por 1 quilômetro para você sentir a experiência dele. Então ela falou de coisas simples. Estados Unidos, no frio, você vai entrar numa loja, tem 2 portas sempre, né, para cortar o frio.
pessoa está toda encasacada, com bolsa, um copo de café na mão. A loja pôs um aparadorzinho para você pôr o copo do café, abre uma porta, pega, tira do outro lado e passa. Quer dizer, coisa muito simples e que o cliente fala, nossa, eles pensaram em tudo. Esse exemplo da Kipling aqui foi muito legal. Loja de bolsa. Como é que a mulher vai comprar bolsa? Chega na loja, pega uma bolsa. Será que cabe tudo? Não sei. Tira tudo da bolsa, enfia na bolsa nova para ver se cabe. Ah, não coube. Bota de volta. A Kipling criou uns moldes de silicone das coisas que a mulher leva na bolsa. Estojo de maquiagem, carteira, chave, batom, sei lá o que. Aí você vai pegar uma bolsa, joga tudo de silicone lá dentro, não serviu, você não precisa ficar desmontando a sua bolsa. Uma frase que ela falou, a loja precisa mostrar, e aí serve para loja, para marca, tudo que eu estou falando de loja, pessoal, serve para várias aplicações aqui. Inclusive nós estamos pensando muito isso nos nossos stands de venda, tá? Ame o que o seu cliente ama. Se você amar o que o seu cliente ama, ele vai te amar por tabela. Então ela deu o exemplo de uma loja de colchão que tem nos Estados Unidos. Você compra um colchão e você ganha um colchãozinho para o seu cachorro, exatamente igual ao colchão que você comprou. Aí quer dizer, pô, essa loja ama o meu cachorro, eu amo essa loja. E esse tema aqui, que serve de novo para qualquer tipo de empresa, o cliente é omnichannel. Você precisa atender o cliente onde ele quiser ser atendido, sempre e o tempo todo. Eu acho que essa é a principal mensagem. Vou dar um exemplo muito simples que aconteceu comigo. Estou eu numa reunião, tinha dentista marcado para meio-dia. A reunião começou a atrasar, eu tinha me programado para sair 20 para meio-dia, a reunião atrasando. Peguei meu celular discretamente, mandei um WhatsApp para a recepção da clínica e falei, o doutor está no horário ou está atrasado? Porque eu preciso saber para sair. Não, ele está 15 minutos atrasado. Ah, tá bom, obrigado. Relaxei, acabou a reunião, saí e fui. A mulher da recepção da clínica me respondeu na hora. Isso foi sensacional, isso mudou meu dia, isso me ajudou muito naquele momento. Isso é omnichannel, não precisei ligar, não precisei mandar e-mail, não fiquei esperando. Uma clínica de dentista desse tamanho tem uma secretária. Aí eu fui fazer uma compra nos Estados Unidos, que eu estava indo para lá, comprei o negócio não chegava. Vi no site da empresa, uma empresa gigante, que tinha o WhatsApp lá como forma de contato. Pô, legal, mandei um WhatsApp. Responderam uma semana depois. Não adianta nada você se propor a ser omnichannel e não ser omnichannel. Então, omnichannel é isso. O cliente vai querer falar com você por 1000 canais. Você tem que saber quais são e tem que estar disponível, ou no mínimo deixar claro, este canal funciona da hora tal até a hora tal, e se você botou um horário ali, você tem que cumprir. Não é só falar, é comprar, né? Inclusive. Não só na loja física, mas sim, comprar. Na internet, no celular, onde for possível. Acho que o omnichannel é isso, é vocês comunicam. Uma última tendência muito forte que a gente viu, e isso você vê lá nas ruas e nas empresas, é o seguinte: vocês sabem o Starbucks? No Starbucks a pessoa vai, ela pode tomar café ou não tomar café, mas ela pode ficar lá, hanging out, né? Ela fica lá sentada no sofá, trabalhando, abre o computador e tal. Isso está virando uma tendência mundial. Tem um hotel em Nova York que chama Public, que talvez alguns conheçam, que é um hotel de luxo. A diária custa de 800 a 1.500 dólares, quer dizer, um hotel bem de luxo. Só que tem um baita de um lounge, como vários hotéis têm, que eles estimulam que qualquer um fique lá de bobeira, mesmo não sendo hóspede. Trabalhando, eles dão água, eles dão Wi-Fi, eles querem promover o encontro entre as pessoas, dos hóspedes com os não hóspedes. Eles realmente, por isso que chama public, eles querem que quem está na rua entre. E essa acho que é a grande tendência, né? As lojas querem que as pessoas que estão na rua entrem lá. Não necessariamente para comprar, não é uma oferta agressiva do produto. E sim, vem, curte, quiser comprar alguma coisa, estamos aqui à sua disposição, o maior prazer de te vender. Isso tem custo, obviamente, mas as empresas que estão fazendo dizem que vale muito a pena. Tem a American Eagle também, que é outro padrão de loja, uma loja muito mais jovem, descolada dos Estados Unidos, que ela teve uma sacada muito boa. Ela tem uma loja grande do lado de uma universidade. O que ela fez? Ela percebeu que os alunos precisavam lavar roupa. Ela colocou uma lavanderia dentro da loja grátis para quem quisesse levar as roupas lá para lavar. Tinha todas as máquinas para lavar e secar à disposição. De novo com aguinha, com Wi-Fi, cafezinho, etc. Diz o cara que dobrou o faturamento da loja depois disso, porque o cara já está lá dentro. Para ele pegar uma meia, um boné, uma bermuda, etc., que ele precisa, é muito mais fácil.
Então isso é uma coisa que a gente está também pensando aqui na Cyrela, como é que a gente torna os nossos plantões de venda mais democráticos, como é que a gente traz mais gente, não necessariamente uma oferta agressiva de compra. E para fechar, ela falou, as pessoas gostam de ir a lojas, por isso que ela acha que as lojas não estão condenadas, porque esse é um programa que as famílias gostam de fazer, as pessoas têm o maior prazer em, é até meio que um antidepressivo você ir numa loja, mas ela falou, as pessoas amam lojas que proporcionam uma experiência inesperada. E tudo no mundo, né, a gente começa a se acostumar, e aí a gente começa a pensar que aquilo lá já é default. Então as lojas precisam se atentar a isso, porque daqui a pouco tem muita coisa que eu falei aqui que as pessoas já vão take for granted. Tema rápido para a gente fechar antes do break, vocês conseguirem respirar um pouquinho. Interface por voz. Esse era um tema que eu era cético. Eu achava que esse troço não ia para frente. Falei, pô, ninguém vai querer ficar falando com as máquinas. É meio que um Google Glass, né? Google Glass, ninguém usa o Google Glass. Eu achei que a interface por voz fosse ser uma coisa também que ficasse um pouco mais marginalizada. A verdade é que não. Essa é a grande tendência e eu consegui entender um pouco o porquê lá no South By. Vou mostrar um videozinho primeiro para vocês, depois eu vou explicar. Não sei se alguém já viu esse vídeo. Cuckoo! What is raining today? Water. Yeah. Oh my God, answer. He said, yeah. You say yeah. Yeah, it's her. Oh my God. Is a woman? Yeah. I'm glad to meet What you. is this thing? Hello, Cuckoo. Hey, you're okay. That's something from the Alphabets. You have to say hey, Google, or okay. Hey, Cuckoo. Okay, Cuckoo. There you go. Yeah. What's the weather is? What the weather? You want to know what is the weather? Tomorrow. Tomorrow. In Flagler Beach tomorrow, there will be showers with a high of 65 and a low of 56. It's a mystery. Once again, I'm scared. I'm scared. It's a mystery. Oh my gosh. No. Ask Google to play an Italian song. Cuckoo. Hi, Cuckoo. Say hey or okay. Hey. Hey, okay. Tomorrow in London, it will be sunny with a high of 41 and a low of 30. Então assim, tem uma sacada que um cara falou lá super interessante aqui. O ser humano, quando ele precisou interagir com qualquer tipo de máquina, um relógio, um computador, a máquina de costura, ele precisou aprender como operar aquela máquina. Sempre foi assim, a gente sempre teve que gastar tempo aprendendo. Muitas máquinas a gente subutiliza porque a gente não leu o manual inteiro, a gente não sabe tudo que ela faz. E a interface por voz tira isso do caminho. Então, a verdade é o seguinte, você não precisa aprender nada, você fala e a máquina faz. E é isso que vai acontecer daqui para frente. Eles estão desenvolvendo uma tecnologia cada vez mais avançada que faz com que a máquina se esforce para entender o que você está falando. Isso é o novo, né? Vocês aqui estão o tempo inteiro, o ser humano, quando a gente se comunica, a gente está o tempo inteiro tentando entender o que o outro está falando. A gente fica se esforçando. A máquina não. A máquina você fala assim, é A, ela entende A, você fala B, ela entende B, acabou. Agora não. Agora você vai falar o seguinte, vê para mim aí um voo barato para Miami terça-feira. Ela já sabe de que aeroporto você vai sair, ela já entende o que é um voo barato para você, ela já sabe qual a companhia que você viajou e mais gostou, e ela vai te dar essas respostas todas, sem você precisar ficar explicando muito o que você quer. Então, essa é a grande diferença, e por isso que eles dizem que esse troço vai realmente revolucionar as comunicações. Isso muda tudo, porque quando as pesquisas começam a ser feitas por voz e não mais numa tela, como é que fica o anúncio, né? Eu trabalho com marketing digital, como é que eu vou anunciar nesse aparelho aí? Como é que eu enfio o nome da Cyrela no meio dessa conversa aí da senhorinha com a máquina? Fica mais difícil, você não tem o visual. A taxa de erro está despencando a cada ano. Eu não sei se vocês já usaram recentemente o Google Tradutor, mas ele está bizarro, assim, é assustador. Você escreve alguma coisa no, sei lá, um outro idioma que você está um pouco inseguro,
ele traduz perfeito. Você escreve em português, ele traduz perfeito. Está muito avançado, melhorou muito nos últimos meses. E a ideia da interface por voz é a mesma coisa. Eles dizem que em 2020, 30% das pesquisas vão ser feitas sem tela. E aí todo o desenvolvimento que é feito hoje, mobile first, né, que as empresas hoje elas desenvolvem tudo na internet, primeiro para o celular e depois para o desktop. Vai passar a ser voice first. Então você vai dizer o seguinte, e aí como é que fica isso, né? Eu já estou pensando, esse ano nós vamos fazer site novo para a Cirela e para a Living. Esse site já vai estar preparado para voz, porque se o cara tiver com o celular ali e disser o seguinte, alô Cirela, quanto custa o Pininfarina? O site da Cirela vai ter que responder. Tem unidade acima do 20º andar? Quer dizer, nós vamos ter que começar a pensar nisso. É voice first o negócio. Uma coisa boa, cadê a Marici? Minha RPGista, espetacular. Eles estão dizendo que isso vai fazer com que a gente diminua as lesões de cervical, porque a gente não vai mais ficar tanto assim. É o face down, routine up. Eu escutei mais, além disso, que não vai mais existir tela. Você vai ter um dispositivo, talvez você leva na cintura, e você abre uma tela virtual aqui, que é holográfica, você faz a pesquisa, o conceito tudo de tela numa tela holográfica, e ela desaparece no segundo seguinte. A tela não vai mais existir. O aparelho... Meio Minority Report, né? Tem muita gente falando isso, mas acho que é um pouco mais para frente, depois de 2025. Tudo que a gente vê lá, eles dizem que vai acontecer daqui a 50 anos, talvez 20, provavelmente 10. Então, é uma coisa que a gente está muito de olho. E outra coisa que isso aqui traz, que o interface por voz traz, é a inclusão, que é muito legal. Você inclui deficientes visuais, você inclui deficientes motores que não conseguem hoje, ficam um pouco excluídos desse mundo digital, porque precisam teclar, precisam digitar, e aqui todo mundo que fala consegue fazer. Então vamos dar uma pausa, pessoal, de realmente 10 minutos, e aí a gente volta e continua com os últimos 4 temas. Vamos entrar nesse tema que, como eu falei lá na introdução, foi um dos mais comentados, mais discutidos, mais debatidos, o que já é uma coisa interessante, né? Porque em 2018, você falar de igualdade de gênero, diversidade no local de trabalho, deveria ser um tema já ultrapassado, mas a verdade é que não. A verdade é que é um tema super atual e que precisa vir para a mesa. Eu não sei se vocês viram um caso que aconteceu na GV, esses dias, de racismo, de um estudante que postou uma foto de um outro, de um estudante negro, falando: encontrei esse escravo aqui na faculdade, na GV, em São Paulo, em 2018. O cara está sendo processado, tomara que seja preso, já foi suspenso das aulas, mas você vê como isso ainda acontece, como o preconceito ainda está muito presente na nossa vida. Talvez ele aqui no Brasil seja bastante silencioso, mas ele está longe de ser uma coisa ultrapassada. E acho que talvez num escritório de uma empresa, qualquer que seja, de qualquer indústria, o grupo que se sente 100% em casa, 100% à vontade de contar suas histórias, de falar o que fez no final de semana e etc., ainda é o homem branco, de 30 a 45 anos, dos credos majoritários, com exceção do islamismo, da orientação sexual heterossexual. Esse é o grupo que se sente em casa. Os outros grupos, num local de trabalho, ainda sofrem discriminação, sofrem preconceito e não se sentem, inclusive as mulheres, mulheres brancas, héteros, etc., também não se sentem 100% à vontade no ambiente de trabalho. Isso é baseado em diversas pesquisas. Isso foi um trabalho profundo que a Melinda Gates, mulher do Bill Gates, fez e descobriu que essas pessoas começam a interpretar personagens. A verdade é essa, né? Quando você não está 100% no seu elemento, você começa a interpretar um personagem que não é 100% você, e isso faz com que a sua produtividade caia, porque eles foram muito... Tá melhor assim? Eles foram muito enfáticos nisso. O cara que está 100% de corpo e alma na empresa, ele produz muito mais. O cara que está ali, mas não pode contar direito com quem ele mora, que não pode contar o que ele fez no fim de semana, inclusive o preconceito por classe social é muito forte, muito forte. As pessoas não são promovidas por conta disso, por virem de uma origem mais humilde. E esse foi o grande tema
debatido lá, que eu acho que vale muito a gente discutir aqui. Então, alguns exemplos. A Melinda Gates. Primeiro que é uma mulher super simples, acessível, parece ser, muito interessante. Ela conta umas histórias engraçadas. Ela conheceu o Bill Gates, ela trabalhava na Microsoft, conheceu ele. Ela falou assim, bom, estava eu lá trabalhando, era gerente de marketing. And then I meet this guy at work. E aí, no fim das contas, eles casaram, mas a Microsoft tinha 1000 funcionários na época, era outra empresa muito menor. E depois ela saiu da empresa, foi para o Instituto. Hoje o Instituto Bill and Melinda Gates tem 1.100 funcionários, 1.500 funcionários, é um negócio gigante, uma empresa. E atua em diversas áreas. E ela falou que ela, na pessoa física, investe muito dinheiro em fundos de venture capital que aplicam dinheiro em empresas lideradas por mulheres. Ela falou, essas empresas vão fazer produtos melhores, acreditem em mim. Empresa liderada por mulher faz produto melhor do que empresa 100% com uma liderança masculina. E ela falou, quem não faz isso, está deixando dinheiro na mesa. Vocês vão ver daqui a 10 anos. Ela falou, eu já estou ganhando muito dinheiro com isso. Outra coisa interessante que ela falou, na fundação, eles tiram o nome da pessoa do currículo. Todos os currículos que são recebidos passam por uma triagem, o nome é apagado. O nome e a faculdade. Eles não querem julgar a pessoa e chamar para entrevista com base em gênero e nem com base em onde a pessoa estudou. Eles querem que a pessoa consiga transmitir, através do currículo, do LinkedIn, da rede social, as realizações dela e não especificamente como ela nasceu. Tem uma outra questão super interessante que foi falada, que é o seguinte. Vou falar um pouco mais para frente, que tem a Bozoma. Essa mulher foi sensacional. Ela está há 8 meses no Uber, ela é a VP mundial de marketing. Só que já chama atenção uma coisa super interessante. Ela só fala de pessoas, ela só fala de ser humano, ela só fala de contar histórias. Ela falou muito pouco de marketing. Ela parecia diretora de RH e não de marketing. Aí você fala, pô, peraí, uma empresa gigante E o Uber teve uma série de problemas recentes, principalmente nos Estados Unidos. Ela entrou lá para consertar um monte de coisa. É uma mulher, é uma negra e é uma pessoa muito focada em pessoas e em experiências, né? O resumo é o seguinte: a publicidade tradicional está morrendo. Essa história da empresa fazer uma campanha bonitona, botando a Gisele Bündchen saindo daquele Rolls Royce lá, chamou atenção até ontem, não vai mais chamar atenção. As pessoas não querem, não compram mais isso. Esse tipo de iniciativa de marketing só de envelopar o produto está morrendo. As pessoas querem histórias, você precisa contar. Ela fala muito uma coisa interessante que ela contou: os diretores, os executivos todos do Uber fazem Uber com o carro deles quando eles saem do trabalho. Eles não são obrigados, mas eles são incentivados. Ela falou: eu saio do trabalho, eu ligo meu Uber lá, e eu pego os passageiros e levo eles em casa e escuto as histórias deles. Ela falou que ficou nervosíssima quando ela fez isso pela primeira vez, porque ela falou: vocês não sabem a atenção que é você ser simpático com o passageiro, prestar atenção no caminho para não errar, não fazer besteira, não levar multa e não deixar o passageiro achar que você está enganando ele. Tem uma série de tensões no ar, mas por isso que eles fazem. E ela falou: o que eu gosto é das histórias, eu gosto de pessoas, eu acho que as pessoas se conectam com outras pessoas. E aí ela falou: a gente precisa promover a diversidade. Se eu tenho uma empresa e eu desenvolvo produtos para um grupo, para uma gama de pessoas diferentes, de todos os credos, cores, raças, idades, gêneros e etc., eu preciso ter essa diversidade dentro da minha empresa, senão eu vou fazer um produto errado. É simples assim. Tem uma história que me contaram uma vez, falou: pô, meu pai é canhoto, ele nunca conseguiu abrir uma lata com um abridor de lata, porque todos os abridores de lata são feitos para destro. Se você desse um abridor de lata com um canhoto fazer, ia sair uma outra coisa. Se você puser 10 pessoas completamente diferentes para fazer um abridor de lata, um jovem, uma pessoa mais velha, uma mulher, um homem, um trans, um negro, um muçulmano, vai sair um abridor de lata que você encostou na lata, ela pula o conteúdo para fora. É isso, é tão simples quanto isso. Ela falou uma frase bastante forte. Ela falou: se você não tem diversidade na liderança da sua empresa e na força de trabalho, você é um irresponsável e você está sabotando o seu negócio. Esse é o mundo que nós estamos indo. Está cheio de empresa aqui. Você pegar o conselho, você pegar a primeira camada de diretores, é tudo homem, é tudo
é muito homogêneo, né? É muito homogêneo. Para quem será que aquelas pessoas estão fazendo produtos? Para quem será que elas estão fazendo campanhas? A gente fala, se você não tem pessoas diferentes olhando uma campanha que vai sair, você não pega a sutileza, sabe? Quem é de uma minoria fica prestando atenção quando tem uma campanha nova, se essa minoria está representada. E se você só tem as maiorias pensando nisso, você faz campanhas ruins e você cai nas redes sociais e descem o sarrafo em você. E acho que uma coisa nova que foi trazida dessa edição foi o seguinte: não foi só uma luta das minorias para ter voz, porque isso já é antigo. Elas começaram a conclamar as maiorias para serem aliadas. Então elas começaram a falar o seguinte: você que faz parte de uma maioria, que você já está lá por cima da carne seca, ajuda a gente, promova a inclusão na sua empresa. Tem iniciativas assim, a IBM, por exemplo, atrela ao bônus. O cara que é líder e que tem uma equipe homogênea não ganha bônus, você tem que ter uma equipe com diversidade. Você precisa, talvez, recusar alguns currículos quando você está fazendo contratação, porque eles são do mesmo tipo de pessoas que você já tem na sua equipe, e pegar outros que não são, mas não vão ser os melhores. Talvez sejam os segundos melhores, mas o segundo melhor às vezes ele é melhor do que o melhor. E você estimulando isso hoje, daqui a 15 anos, quando você pedir 50 currículos, já vai vir uma diversidade muito grande, porque você deu espaço, você deu abertura. Então acho que esse tema, ele não é muito difícil de explicar, não é muito longo, mas ele é muito atual e é muito legal disseminar isso, porque acho que está na nossa mão fazer com que isso aconteça e levar essa mensagem para mais gente. Esse aqui foi bem legal. Primeiro porque é uma empresa brasileira que está envolvida nesse projeto, a Embraer, que é uma empresa das empresas que a gente tem no Brasil, uma das talvez que a gente tenha mais orgulho. Os caras são bons mesmo, e eles trouxeram a Uber para fazer um projeto. A Daimler foi uma outra palestra, tá? Para fazer o projeto do carro voador. Antes disso, eu vou falar um pouquinho do carro self-driving, que a gente estava comentando aqui um pouco antes da palestra. Como é que está essa história do carro autônomo, né? Foi uma palestra, foi um painel com várias empresas, várias indústrias, e a Daimler participou também. A Daimler é dona da Mercedes, mas é dona da Car2Go, é dona de uma série de iniciativas de car sharing. Ela está muito antenada com o que está acontecendo. E ela tem uma diretora para pesquisar carro autônomo, para pesquisar a legislação e tudo que passa por essa novidade que está vindo por aí. E aí a discussão começou com o seguinte: será que carro autônomo é a solução de mobilidade nas cidades, né? Quanto que a cidade tem que ser automatizada para isso de fato ser uma solução? Porque a verdade é que carro é um meio de transporte muito burro. Se você pegar o número de passageiros transportados por hora, o metrô transporta 200 pessoas por hora, um ônibus transporta 90 pessoas por hora e um carro transporta 3 pessoas por hora. Então, para você transportar o mesmo número de pessoas de carro do que você transporta de ônibus, você precisa de 30 carros para um ônibus, que ocupam muito mais espaço do que um ônibus, né? Muito, N vezes. Então, é um transporte que entope as cidades, com congestionamentos e que é muito pouco eficiente. Então, o que o cara falou, até brincando, ele falou: a solução é o ônibus autônomo e não o carro autônomo, né? Mas, ok, quando a gente chega num nível de autonomia extremo, e eles dividem lá em 5 estágios de autonomia, de 1 a 5, e o 5 é um estágio em que ninguém mais tem carro, todos os carros que estão rodando são autônomos e elétricos, a gente pisa na rua, precisa ir para algum lugar, aperta um botão no celular ou na tela holográfica, e o carro para e te leva. E esses carros ficam rodando o tempo inteiro, só param para carregar de bateria, e aí de fato você tem uma solução que pode ser interessante, porque ainda assim tem uma questão de congestionamento nos lugares mas você consegue tirar estacionamento, porque se os carros não param, você não precisa de estacionamento, você tira todos os vaga de rua, não existe mais, não existe estacionamento, vira tudo praça, ou vira prédio, ou vira o que quiser. Isso só precisa de 10 a 20% dos carros que existem hoje, porque os nossos carros ficam 80% do tempo parados em garagem. Então esse é o extremo, e aí pode ser uma coisa interessante. Agora, tem várias etapas para chegar até lá, e ela falou, para chegar no 5 é muito difícil. Para você ter um software que controle uma frota inteira, que nada aconteça com ninguém, que não tenha piloto dentro dos carros, que essa frota pertence a alguém, porque se não vai pertencer às pessoas, quem vai comprar, né? Quem vai explorar isso e tal? Ela
Ela falou, isso a gente ainda está muito longe, essa pessoa que está estudando isso na Daimler, né? Aí ela falou, qual é o estágio 3, por exemplo? O estágio 3 é uma família comprar um carro autônomo. Então eu não quero mais saber de dirigir, eu compro um carro, eu entro nele, boto lá no GPS onde eu quero ir e ele me leva. Também é bastante complexo, mas principalmente caro. Ela falou que um carro autônomo custaria hoje para uma família $120 mil. $120 mil é o preço que carro, André, lá nos Estados Unidos, uma AMG, Tesla é 70. Quer dizer, é um carro para uma família muito rica, né? Uma família média não vai conseguir comprar um carro autônomo tão cedo. Então não resolve o problema, porque se ninguém consegue comprar, o problema está aí. Então é engraçado, porque todo mundo fala de carro autônomo, já tem Tesla com software que fica autônomo na estrada e tal, mas o que eu senti é que essa realidade ainda está bastante distante lá. E que o sistema de controle, principalmente para que nada aconteça, é bizarro. Vocês viram que teve um atropelamento de um Uber com morte, foi o primeiro atropelamento de carro autônomo com morte. Foi uma semana depois do evento, das pessoas terem falado isso lá. A mulher estava atravessando fora da faixa, o carro pegou e matou. Então, onde será que a gente está, né? E aí você sai de uma palestra dessa que fala que o carro autônomo está longe ainda e entra em outra que fala que o carro voador está perto. Aí você fala, não, peraí, não estou entendendo nada. Vamos ver o que vocês acham quando eu mostrar. Projeto da Uber com a Embraer. Primeiro, eles querem testar em 2020, a aeronave já está quase pronta, e lançar comercialmente em 2024. De novo aqui a história da experiência. Eles querem que a experiência seja incrível, seja sensacional e seja acessível a todo mundo. A Uber falou, eu não estaria nesse projeto se fosse um negócio para elite. Eu não quero fazer um negócio para elite, eu quero fazer para todos. Qual é a ideia? Todo mundo vai ter carro voador? Não. Acho que nem a gente gostaria disso. Você não quer abrir a janela da sua casa e ter um monte de carro voando na... A ideia é mais ou menos o que hoje o helicóptero já faz, mas tornar isso uma coisa mais acessível. Você vai ter skyports pela cidade, vão ser em um número maior do que os helipontos atuais, então você vai ter mais skyports do que você tem helipontos, mas não muitos mais. E você vai ter um veículo que é de 4 passageiros com um piloto. Esse piloto vai ser um piloto de backup, porque ele também vai ser autônomo, esse veículo. Só que eles falaram, a gente vai deixar um piloto lá, porque se der merda, tem que ter um cara que assuma o manche lá e pouse a porra do negócio. Mas no futuro ele falou, depois que todas as situações de possível risco acontecerem, nós vamos tirar o piloto e aí ele vai ficar 100% autônomo. E aí o que você vai fazer é o seguinte, você está em Perdizes, precisa ir para o Morumbi. Você vai abrir o aplicativo e chamar um Uber. Vai vir um Uber carro, te busca, te leva até o Skyport mais perto, sei lá, no estádio do Pacaembu. Você sobe nesse trocinho aí que vão ter vários subindo o tempo inteiro. Vai para o estádio do Morumbi, desce lá, já tem um Uber carro te esperando, porque é tudo integrado, e ele te leva para casa. Então é uma experiência que junta terra com ar. E eles dizem que vai ser acessível a ponto das pessoas conseguirem usar todo dia para ir trabalhar esse troço. Isso muda bastante a dinâmica, inclusive, do mercado imobiliário, né? A primeira coisa que vai explodir é o Alphaville. Quem não queria morar numa puta casa no Alphaville, com cachorro, com jardim e tudo, e está no escritório em 10 minutos? Então, se isso de fato sai do papel e chega na nossa vida cotidiana, esses condomínios fora da cidade, etc., as viagens em média aqui vão ser de 23 milhas, tá? É um veículo para fazer viagens de 23 milhas. Então, o que vai acontecer é o seguinte, o helicóptero para se deslocar na cidade acaba, o helicóptero fica para viagens mais longas, né? Para ir, sei lá, para Angra, Laranjeiras, onde quiser. E essas aeronavezinhas passam a ser os nossos helicópteros acessíveis. Parece que esse negócio não é bullshit, porque eles falaram, já tem 52 companhias desenvolvendo veículos que decolam e pousam verticalmente. Não é só a Uber e a Embraer, são 52 companhias no mundo que estão desenvolvendo isso. E o da Uber, da Embraer, ele tem uma coisa interessante, ele tem uma propulsão distribuída eletricamente. Significa que não tem um motor central, pelo que eu entendi, o André pode me corrigir. Mas não tem um motor central que se pifar, pifou e o negócio cai. Eles disseram o seguinte, se metade dos componentes pifar, ele continua voando e consegue pousar em segurança. Então é uma propulsão distribuída eletricamente pelo veículo inteiro. E por que ele é bom? Porque ele transporta 20 vezes mais passageiros
por hora do que o Uber terrestre. E de novo, por que não é bullshit, segundo eles? Já está sendo desenvolvido, isso foi o presidente da Embraer X, que é a área da Embraer que cuida disso, está sendo desenvolvida uma rede de fornecedores inteira, um ecossistema inteiro para fazer com que isso saia do papel e funcione. Veremos. Eu participei dessa palestra, realmente o pessoal são projetos sérios, que os caras querem efetivamente lançar em 2024. Uma das coisas que eles mencionaram é a questão dele ser amigo da vizinhança, né? Não fazer barulho, dar uma coisa integrada. E a grande dificuldade deles não é nem o aparelho, não é nem a máquina. A grande dificuldade deles é criar um sistema que vai fazer com que as máquinas não batam uma na outra. Um sistema de controle de navegação. Como se fosse um controle aéreo. Por isso que eles chamaram Embraer, porque a Embraer faz isso. Exatamente. Essa é a grande dificuldade para eles lançarem esse produto. É esse sistema de controle aéreo, as autorizações que eles vão ter que com as FAA, com as ANACs da vida. Essa é a grande dificuldade deles, é muito mais essa parte regulatória do que a tecnologia em si que já existe. Cami. Obrigada, Gui. Eu estou com dor de garganta. Eu queria perguntar se essas aeronaves elas usam rotor ou como que é a propulsão, se ela é exclusivamente elétrica. Eu não entendi isso. Não sei. Eles não mostraram o conceito da aeronave, né? É uma coisa que a gente queria assistir, eles não mostraram, mas pelo que eu entendi é elétrica e é silencioso, é por esse lado que eles vão. Tomara que seja silencioso mesmo, porque até o drone elétrico faz um barulho, um chame de música variadinha. Vamos para o próximo, penúltimo tema, depois eu vou passar o último para o Zezito e a gente encerra. Deixei esse aqui para o final, porque foi uma palestra que para mim foi quase um antidepressivo. Esse cara que é um best-seller do New York Times, um professor super tarimbado nos Estados Unidos, ele vem há muitos e muitos anos pesquisando como é que o nosso mundo está e qual foi a evolução de tudo até os dias atuais. E a gente tende a achar que está tudo piorando, né? Está tudo um horror, tem cada vez mais guerra, mais morte, mais assalto, mais Lula, mais, sei lá, estupro e tal. E ele mostra, de fato, com um baita embasamento histórico, como é que a gente está e o que está acontecendo. Isso a mídia não fala. Por quê? Por alguns motivos. Primeiro que, assim, a nossa cabeça já é programada para focar no negativo. O ser humano ele é biologicamente programado para focar no que é ruim, porque ele precisa sobreviver. Se tem uma cobra ali naquele arbusto, ou se tem um passarinho voando, eu vou estar prestando atenção no negócio que pode me matar. Então a gente foca mais no que é negativo. Isso já faz com que a gente tenha esse viés aí de achar que está tudo piorando. Segunda coisa, a mídia ela reporta o que está acontecendo aqui e agora. Não é só que ela dá uma notícia, mas ela fala do que está acontecendo já, nesse momento. O cara até brincou, ele falou, você não vai ver um repórter dizendo, estou transmitindo ao vivo aqui de um país que está em paz. Isso não acontece. E aí, por conta disso, a terceira coisa a gente tende a achar que o que acontece com os nossos amigos, nossos familiares, é o que está acontecendo com o mundo. E não é. Então, quer dizer, 3 pessoas foram assaltadas que eu conheço, então um desastre, vamos sair do Brasil, acabou esse país e tal. Precisamos ver se é isso mesmo. E ele trouxe os dados que a gente precisa olhar. Aí ele fala, never mind the headlines, we never lived in such peaceful times. Já falei. Primeiro dado, pobreza extrema. Pobreza extrema, o que é pobreza extrema? Pessoas que vivem com um pouco mais de $1 por dia, tá? Um salário aí mensal de $30. Isso subentende que a pessoa não tem pro básico, né? Ela realmente é um pobre extremo. Ela era, em 1900, aqui esse laser point não aponta para essa tela, mas em 1800, 90% do mundo viviam em pobreza extrema. Em 2015, 10% do mundo vivem na pobreza extrema. Quer dizer, em 200 anos a gente quase erradicou a pobreza extrema. E o que o cara do Whole Foods falou, que é um cara que vendeu para a Amazon por bilhões a companhia dele, e está cada vez mais focado em melhorar o mundo e
fazer o bem, etc., ele falou o seguinte: em 50 anos a gente vai erradicar de fato a pobreza extrema do mundo. Alguns fatores para isso têm acontecido também. A desigualdade entre os países começou a cair. Os países ricos antigamente eram um clubinho de países muito ricos e embaixo tinha um colchão de país pobre. Aí o que aconteceu? Os ricos enriqueceram, porém numa taxa menor, e os países pobres enriqueceram muito nos últimos anos. Então essa desigualdade diminuiu bastante. Nos Estados Unidos, sempre lá você vê muito dado dos Estados Unidos, mas obviamente a gente é inteligente, consegue extrapolar para o que pode estar acontecendo com o mundo e com o Brasil. Em 1960, 32% das pessoas viviam na pobreza. Quer dizer, 1960, ontem. Hoje são 7% dos americanos pobres. Expectativa de vida no mundo, 71 anos, subiu muito. Tem muitos dados que o mundo hoje anda muito rápido e a gente não para olhar. Isso que é o legal que esse cara trouxe. Ninguém parou para pensar que a expectativa média no mundo, incluindo da Dinamarca à Etiópia, é de 71 anos. As pessoas não estão mais morrendo, né? Você tem um acesso a remédios hoje em dia que você nunca teve. A gente estava até falando outro dia lá na Cirela da história do genérico, como ele mudou o jogo, né, das farmácias e da saúde das pessoas. A gente não se dá conta porque a gente não é, talvez, consumidor diário de genérico, mas tinha muita gente que não tinha remédio e o genérico fez essa pessoa começar a consumir. A pessoa ficava com uma doença menos grave, ela esperava melhorar. Ficava ruim, ficava em casa dias e dias. Agora não. Isso está fazendo as pessoas não morrerem mais e terem uma qualidade de vida muito melhor. Desnutrição. Países subdesenvolvidos. Em 1970, 35% da população desnutrida. Hoje 17%. É um número muito alto ainda, mas caiu pela metade. Estamos falando só dos subdesenvolvidos. Mortalidade infantil. Nos países desenvolvidos ela é desprezível. E para pegar um bastante extremo, a Etiópia caiu de 25% para 6%. Mortalidade infantil. Morte por doenças infecciosas despencou nos últimos 20 anos. O que subiu? Média salarial no mundo inteiro subiu, as pessoas estão ganhando mais, inclusive por um movimento de migração do campo para a cidade. A pessoa que vem para a cidade, ela ganha mais, não quer dizer que ela tenha uma vida melhor, mas o salário é maior do que ela ganhava no campo. Saneamento básico aumentou no mundo inteiro. Alfabetização, 80% do mundo sabem ler e escrever hoje. Gastos com social, talvez esse aqui seja o grande game changer aí da história. Nunca se gastou tanto com social como hoje, tanto nas pessoas físicas, nas empresas, como nos governos. Nos países desenvolvidos, 22% do PIB vai para gasto com social. E isso muda muito. Essas iniciativas todas que a gente vê de pessoas e de empresas e etc., elas realmente fazem a diferença e fazem as pessoas terem vidas melhores, morrerem menos e terem vidas mais prósperas e se desenvolverem. Esse aqui também é muito legal. Número de países democráticos no mundo. Em 1970, 31 países eram democráticos. Hoje, 102, 2% da população mundial vive em nações democráticas. Vocês sabem que a chance de uma nação democrática entrar em guerra com outra nação democrática é infinitamente menor do que uma nação democrática entrar em guerra com uma ditadura ou outras formas de governo não democráticos, né? E os caras foram além. O cara do Whole Foods, ele foi além. O que está fazendo isso tudo acontecer com o mundo é uma mistura de democracia e de capitalismo. O capitalismo que devolve nos gastos com social muito do que ele armazena, do que ele acumula, faz a diferença no mundo. Então, assim, está claro que outros regimes, socialismo e etc., não são o que estão levando o mundo para frente, fazendo as pessoas viverem mais e melhor. Paz. Até a metade do século XX, 1950 e 60, as grandes nações estavam sempre em guerra umas com as outras. Estados Unidos com Rússia, Inglaterra com a Alemanha, Inglaterra com a Argentina. Estava sempre todo mundo em guerra, em pé de guerra. Hoje elas nunca estão em guerra. Tem guerras pontuais, menores, com ditadura. Morte por homicídio. Esse dado é espetacular. De 2000, do ano 2000 para 2017, que é esse dado, as mortes por homicídio caíram 30% no mundo. A chance da gente sair aqui hoje e ser morto está muito menor, a chance da gente morrer num acidente de carro está infinitamente menor, os carros estão muito mais seguros, as leis de trânsito são outras,
a ponto de, assim, se a gente tivesse que voltar e viver a nossa vida, voltar na máquina do tempo e viver a nossa vida em 1970, a gente não ia mais saber, porque a gente já se acostumou com uma série de confortos e de coisas que estão fazendo a nossa vida ficar mais preservada. Morte acidental, todas caíram perto de 80%, exceto por ingestão de substâncias tóxicas. Aqui está o efeito das drogas, que é um grande mal da nossa sociedade. Nunca se morreu tanto por ingestão de substâncias tóxicas, tá? Foi a única que foi na contramão do resto. E aqui por iniciativa do próprio homem, né? Trabalho doméstico caiu de 8 horas por semana para 2 horas por semana com todas as máquinas que a gente tem. Isso aumentou as horas de lazer. Não é por acaso que tem tanto condomínio clube que a gente faz por aí, porque as pessoas não têm mais tanto o que fazer em casa. Não é por acaso que o Netflix está com a popularidade que está. Não tem mais tanto o que fazer, as pessoas vão procurar lazer. E aqui um dado do cara do Whole Foods, que nos Estados Unidos, em 20 anos, metade da população vai ganhar o equivalente a $100 mil por ano no dinheiro de hoje. É um puta de um salário, isso aqui para qualquer pessoa americana, tá? Então, a ideia é que tenha muito dinheiro, já tem muito dinheiro no mundo e vai ter cada vez mais dinheiro no mundo. Nos Estados Unidos, nos países desenvolvidos principalmente. Teve um cara que até brincou, coisas baratinhas não vão mais nem ter preço nas prateleiras. Você vai no Starbucks, você vai pegar um café, você nem vai ver se custa $5 ou $7, porque tanto faz. Tem muito dinheiro, você tem dinheiro, todo mundo que você conhece tem dinheiro, dinheiro não vai ser um problema. Tem um pouco de conexão com aquela palestra que a gente falou lá atrás, todo mundo vai ser remunerado por esforços que quiser despender. Então, esse é um mundo que é possível, né? Um mundo em que as pessoas de fato sejam extremamente bem remuneradas e aí a ordem das coisas muda um pouco. Vou passar para o Zezito e depois a gente faz o fechamento junto. Legal. Bom, vou contar a história desse cara, que foi uma das palestras mais interessantes que eu assisti lá no South by Southwest. Primeiro, para situar, o South by Southwest... Vai você mesmo. O South by Southwest, ele se resume a 4 grandes temas, né? Os temas que o Guilherme apresentou aqui ficam dentro da casinha que eles chamam de Interactive. Fora o Interactive, tem uma parte de filme, que é lançamentos de filmes, documentários, etc. Uma parte de música e uma parte de games. Se eu não me engano, há 30 anos atrás, quando começou esse festival, ele começou com a parte de filme e de música. E depois foram sendo incluídos esses outros temas, esse tema de Interactive, que é de tendência, de futuro, etc. Foi o que o Guilherme falou. Eu não tenho nada a ver com música e acabei caindo num tema de música, numa palestra na quinta-feira, que começava às 10 horas da manhã. Foi uma das palestras mais interessantes que eu assisti, porque ela passa efetivamente a mensagem que é o festival. O mais legal dessa palestra é como ela foi feita. Esse cara, ele tem 58 anos, chama Lior Cohen, e ele é Head Global de Música do YouTube, que é do Google. Primeira pergunta que você se faz é como é que um cara dessa idade está numa empresa tão inovadora como o Google, sendo Head de Música do YouTube, né? Essa foi a primeira pergunta. E o mais legal da palestra, no primeiro momento, que eu acho importante mencionar, foi o formato. Enquanto você chegava para sentar na palestra, tinha um cara tocando uma bateria, que era um baterista de jazz inglês chamado Moses Boyd, sozinho, só uma bateria, ele com fone de ouvido, um sintetizador, enquanto as pessoas estavam lá sentando, se arrumando, ele ficava lá tocando a bateria, e no final das contas eu descobri que era um cara super famoso do jazz que eu não conhecia. Mas enfim, aí chegou esse cara tinha um telão na frente dele e um DJ, que era um negão gigante, com uma picape, e toda a história que ele foi contando, o DJ soltava um som e ao mesmo tempo entrava uma imagem para mostrar e para, enfim, situar as pessoas no que ele estava contando. A história desse cara é muito interessante. Ele começou em 1980, mais ou menos, acho que ele nasceu em Nova York, mas mudou para a costa leste, para a costa oeste, foi viver lá em Los Angeles. E ele começou lançando na década de 80 bandas de hip hop, grupos de hip hop. Ele foi o lançador, por exemplo, de um grupo muito famoso lá atrás, chamava Run TMC. Naquela época, você tinha basicamente 4 ou 5 grandes selos, que ou você caía no gosto desses caras, ou você não conseguia lançar, não conseguia pôr a sua música para tocar, as pessoas conhecerem. E então eles tinham uma grande dificuldade, porque ou você caía nos engravatados, ele gostava da sua música, ou você não tinha nenhuma chance no mainstream. E esse cara percebeu isso e ele começou a fazer a primeira disrupção.
O que esses caras fizeram? Não sei se vocês se lembram, lá atrás, na década de 80, o pessoal andava na rua com aqueles aparelhos de som gigante. Eles gravavam essas bandas de rap, hip hop, num estúdio meio que improvisado. Eles mesmos faziam as fitas cassetes e os LPs, que eram naquela época. E eles iam para a rua vender. Eles tocavam esses sons em lugares de grande passagem e vendiam o LP, ou vendiam a fita cassete, etc. E essa foi a forma que eles encontraram naquela época para colocar essas bandas em evidência. E essa foi a primeira disrupção é uma palavra difícil, disrupção é uma palavra em inglês que é difícil você encontrar uma tradução, mas foi a primeira disrupção da indústria da música. Que até então, o que você precisava para lançar? Você precisava de um selo, você precisava de um estúdio bacana, você precisava gravar o CD, digo, o LP, a fita cassete. Depois você precisava ter um warehouse, né, um lugar para você estocar tudo isso. Depois você precisava de vários caminhões para colocar isso, ou aviões, ou navios, etc. Todo um sistema logístico para colocar essas fitas cassetes, esses LPs nas lojas para vender. Então era uma coisa muito difícil, e a primeira disrupção que eles fizeram foi isso, começou a vender essas fitas cassetes na rua. Então foi a primeira disrupção dessa indústria. E esse cara passou por... eu acho que a indústria da música deve ser a indústria que teve mais disrupção nesses últimos 30 anos de todas. Você está falando aí e a gente pensa hoje como a gente consome música. Para você ver. Como mudou, né? Como mudou. E esse cara participou de toda essa história. Então depois que esse cara lançou essas bandas, começou a fazer sucesso, as pessoas começaram a pedir, esse cara acabou sendo CEO da Warner. Foi o primeiro cara a fazer parceria, por exemplo, com o Spotify, parceria com outras plataformas que não eram as plataformas tradicionais. E se você pensar, essa indústria da música, ela passou pelo LP, pela fita cassete, depois ela foi para o CD, depois ela foi para o iPod. Na época do iPod tinha aquelas plataformas de troca de música grátis, lembra? Que eram os Napsters da vida, ou seja, tiveram diversas disrupções e esse cara sempre sobreviveu. E aí essa é a grande questão, por que esse cara sempre sobreviveu? Por que ele tem 58 anos e é head global hoje em dia do YouTube? Porque enquanto as pessoas sofriam com a disrupção, tentavam negar a disrupção, tentavam resistir, evitar que as disrupções aconteciam, esse cara não. Esse cara abraçava a disrupção. Ele gostava quando acontecia uma coisa diferente e ele se adaptava. Então, todas as vezes que essa indústria foi sendo disruptada até hoje, como é que é? Hoje você pode gravar uma música no seu computador de casa, jogar na net, apertar Enter e a coisa já está no mundo inteiro. Imagina esse cara que passou desde a época da década de 80 até esse momento de hoje em dia. Foi um cara que, todas as vezes que a indústria foi disruptada, em vez de ele negar a disrupção, ele abraçava a inovação, ele se adaptava, e com isso ele crescia, e os outros contemporâneos deles de época iam todos ficando para trás, porque não tinham esse poder, essa condição de se adaptar. E eu acho que essa é a mensagem que esse cara quis passar, e é a mensagem do festival, que não adianta você lutar contra a disrupção, não adianta você bater o pé e tentar negar. O mais importante e o fundamental é você abraçar a disrupção, é você inovar junto. Ela vai acontecer. É você se adaptar, porque ela efetivamente vai acontecer, e é uma coisa que não adianta lutar contra a maré. Então, por mais que fosse uma palestra sobre música, eu acho que a mensagem dele foi uma mensagem importante e tem o cerne e a essência do festival. Tudo isso que a gente está vendo de carro que voa, de Bitcoin, de blockchain, isso é o futuro, é a inovação. Não adianta a gente tentar negar, o importante é as pessoas se adaptarem, abraçarem essa disrupção e evoluírem junto. E então por isso que eu quis passar essa mensagem para vocês, porque foi uma palestra que me surpreendeu. Eu não esperava nada, era uma palestra de música, que no final das contas tinha a principal mensagem do evento, do festival, embutida dentro da palestra de um cara que nem esse. E eu acho que é interessante, quem quiser procura por esse cara na internet, o Lior Cohen. A história dele é super interessante, tem vários detalhes
tem várias entrevistas dele, enfim. É um cara bacana, foi uma coisa que me surpreendeu e que essa, acho que para ficar para vocês, é a mensagem da adaptação, da inovação e de abraçar a disrupção. Eu acho que essa é a verdadeira mensagem do festival. Então vamos fechar com as mensagens que a gente entende que foram as mais legais. O mundo está cada ano mais inclusivo e mais seguro. A gente vai obter renda de fontes diversas, inclusive dividindo a nossa casa, mas só vai restar o trabalho que realmente agregar valor. Nós vamos brigar para integrar as minorias à maioria, ou devemos brigar para integrar as maiorias à maioria. Ir a uma loja vai ser cada vez mais surpreendente. As máquinas responderão apenas a nossa voz. Notícias com certificado de origem valerão algo. Os congestionamentos têm os dias contados. E temos que nos reinventar sempre, a cada disrupção. Exatamente. Valeu, pessoal!